Olá, meus amigos, minhas amigas, queridos irmãos e irmãs, companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, nosso Pai de infinita bondade e amor, em especial pela vida, por mais esta oportunidade que o Senhor da vida nos concedeu de aqui nos encontrarmos, utilizando este instrumento que nós conhecemos com o nome de corpo físico. Então, este instrumento que nós temos à nossa disposição para trabalharmos constantemente a nossa melhoria e que possamos aprender urgentemente a utilizarmos corretamente o nosso corpo físico, este patrimônio divino que nós temos à nossa disposição e que, via de regra, nem ele, este corpo físico, nós ainda administramos de forma correta. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos também aos espíritos amigos e agradecemos imensamente a esses companheiros de jornada que constantemente têm uma firme disposição em nos auxiliar, que possamos fazer a nossa parte, fazer aquilo que nos compete para facilitar o acesso desses nossos companheiros à nossa casa mental, para que eles possam nos auxiliar de uma forma melhor e também de uma forma mais direta. E agradecemos a todos vocês que constantemente estão aqui conosco para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. E hoje estamos aqui mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro Conduta Espírita. Livro, como nós sabemos, de autoria do espírito André Luiz, através da mediunidade de Valdo Vieira. E hoje, nesta continuidade dos nossos estudos, já no capítulo de número 42, já prestes a chegarmos ao final do livro, já que ele é composto por 47 capítulos. Então já estudamos 41 capítulos mais o prefácio. Então hoje aqui estudaremos perante a instrução. No último encontro em que nós refletimos acerca de um capítulo deste livro, nós estudamos exatamente sobre o livro, de que forma nós devemos ou de que forma nós deveríamos nos comportar perante o livro. E André Luiz, dando esta continuidade aos estudos, hoje estudaremos acerca da instrução. Então André Luiz começa nos dizendo da seguinte maneira, nos chamando a atenção da seguinte maneira, qual é o nosso comportamento, ou qual deveria ser o nosso comportamento perante a instrução. E aí ele diz que em todas as circunstâncias, aqui ele não deixa nenhuma brecha, não faz nenhuma exceção, mas em todas as circunstâncias, lembrar-se de que o Espiritismo expressa, antes de tudo, obra de educação moral, integrando a alma humana nos padrões do Divino Mestre. Então, o Espiritismo, conforme nos lembra aqui André Luiz, é, acima de tudo, obra de educação. Então, o Espiritismo veio para nos auxiliar neste trabalho educativo de cada um de nós, espíritos imortais, a educação do espírito. E aí ele diz que cultura atendida, progresso mais fácil. Então, sem sombra de dúvida que se trabalharmos e melhorarmos e nos esforçarmos constantemente pela e para esta melhoria, conforme ele nos fala aqui da cultura, sem sombra de dúvida que estaremos facilitando a melhoria do nosso progresso, o avançar do nosso progresso de uma forma mais rápida. E conforme nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, o Cristo Consolador, no final do item 5, o Espírito de Verdade nos deixou 2 ensinamentos, não mandamentos, mas ele já classificou como ensinamentos,
Então, o primeiro, ele nos chama a atenção: amai-vos. É preciso, sem sombra de dúvida, para a nossa caminhada de uma forma mais tranquila, de uma forma mais equilibrada, é preciso que aprendamos a amar. Primeiro ensinamento. Eis o segundo ensinamento: instruí-vos. Então é preciso, sem sombra de dúvida, buscarmos constantemente a nossa instrução para a melhoria do nosso progresso, para o caminhar de uma forma mais rápida e também de uma forma mais leve no nosso progresso. E aí André Luiz nos diz o seguinte, que precisamos, nós que aqui nos encontramos, na medida do possível, na medida das nossas forças, conforme nós temos aqui a professora Fernanda, que sempre está aqui conosco, na medida do possível, está aqui conosco para estudarmos juntos. Aí ele diz aqui, ó, solidarizar-se com os empreendimentos que visem a alfabetização de crianças, jovens e adultos. Então aqui ele fala que nós precisamos ser solidários, coisa que em muitas situações nós não nos comportamos assim. Mas sem sombra de dúvida que aqui ele dá um conselho, e é um conselho correto, porque precisamos sim solidarizar com todos aqueles companheiros, com todos aqueles projetos, na medida do possível, que visem a alfabetização, porque ainda existem pessoas na face da terra, aqui no Brasil, pessoas que precisam deste processo de alfabetização, igual ele fala aqui, de crianças, jovens e adultos, porque conforme ele nos diz aqui que o alfabeto é o primeiro degrau de ascensão à cultura. Então, sem sombra de dúvida que precisamos, na medida do possível, auxiliarmos estes projetos, esses companheiros que às vezes empreendem esses projetos e não têm condições de levar adiante por falta de apoio. Então, precisamos, como já dissemos, na medida do possível, e ele fala aqui, solidarizarmos com estes companheiros para auxiliarmos na condução desses projetos. Ah, mas eu não sou professor, eu não sou dado a auxiliar criaturas neste processo de alfabetização. Mas sem sombra de dúvida que, mesmo que não tenhamos esse tato, nós podemos auxiliar de alguma outra forma, de alguma outra maneira. E aí André Luiz, na sequência, ele nos traz uma informação muito importante, que apesar do nosso país, aqui no nosso país, na nossa Constituição Federal, ela ser uma Constituição sem religião, ou seja, sem uma religião oficial do Estado, morarmos em um país, pelo menos no papel ali na Constituição, laico, mas nós sabemos que muitas escolas de instituições religiosas, os dirigentes, as pessoas que estão ali à frente, não se comportam de forma correta. E André Luiz nos correta naquele sentido de impor aos alunos a religião que ele professa. Então aqui André Luiz nos fala da seguinte maneira: pugnar, ou seja, se esforçar ao máximo pela laicidade, ou seja, ser laico, o processo de instrução, o processo de educação intelectual da criatura. Então ele fala pugnar pela laicidade absoluta do ensino mantido oficialmente. Aqui ele está falando do ensino público e também, como sabemos dessas situações de muitas escolas particulares que são tidas escolas religiosas, de instituições religiosas e de qualquer credo religioso, inclusive no meio espírita existem várias escolas de instituições espíritas. Então aqui ele fala que tem que ser laico, mesmo se for de uma religião, ou seja, uma escola espírita, por exemplo, não podemos impor aos alunos a nossa religião e muito menos, conforme ele diz na sequência, falar mal das outras religiões. E aí ele diz aqui, ó, esclarecendo os estudantes, sejam crianças ou jovens, sempre que necessário, quanto à conveniência de se absterem cordialmente, quando possível, das aulas e solenidades de ensino religioso nos institutos de instrução que veiculem noções religiosas contrárias à doutrina espírita.
ou contrárias à doutrina do Espiritismo. Então, aqui ele falando em relação à questão de escolas, de instituições religiosas, e que apresente aos seus alunos algum ensino, algum ensinamento, alguma solenidade para falar mal ou apresentar alguma coisa contra a doutrina espírita. E aí serve para toda e qualquer religião. Conforme nos diz aqui a nossa companheira Fernanda no primeiro comentário, todos deveriam se solidarizar com a alfabetização. Nossa educação está carente, aqui falando sobre a solidariedade em relação a esses trabalhos de alfabetização. Sem sombra de dúvida que estamos carentes, sim. E o Eudes diz o seguinte: feliz daquele que ensina o que sabe e aprende o que ensina, nos diz Cora Coralina. Então precisamos, sem sombra de dúvida, aprender e nos comportarmos desta forma. Aprender exatamente o que nós estamos ensinando e também ensinar aquilo que nós já sabemos. E a Fernanda ainda nos diz, faz aqui um outro comentário: estamos vivendo momentos tão difíceis e quando estava com as crianças maiores passava mal de ver a carência de afeto e carinho. Crianças que chegavam até mim quase implorando atenção. Sem sombra de dúvida que estamos passando por períodos difíceis, onde as pessoas estão realmente implorando atenção, carinho, afeto daqueles que estão próximos dela, próximos principalmente se forem crianças. E também, é lógico, na outra ponta, as pessoas idosas. Quantas pessoas idosas estão carentes da presença daqueles entes queridos? Então, André Luiz, voltando aqui às palavras de André Luiz, ele nos fala desta forma. E sem sombra de dúvida, conforme nós sabemos hoje, a doutrina espírita nos mostra, Francisco de Assis nos fala lá no livro Francisco de Assis que nenhuma religião deve ser usada para falar mal de outra religião, porque uma religião que fala mal da outra religião não é uma religião, mas uma escória da sociedade. São palavras de Francisco de Assis. E aí nós recorremos às palavras que nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo em relação ao objetivo das religiões aqui na face da Terra. Usando a fala que lembramos anteriormente de Francisco de Assis e trazendo aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10 do capítulo 8, quando os Espíritos Amigos nos dizem o seguinte: o objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Então, o objetivo da religião não é falar mal da outra religião, não é, digamos assim, ficar se defendendo e atacando as outras religiões, não é trazer adeptos, fazer proselitismo e segurar os seus adeptos pelo medo. Não, de forma alguma, sem sombra de dúvida, conforme eles nos dizem aqui, o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. E aí nos diz ainda: ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. E sem sombra de dúvida que não nos tornaremos perfeitos falando mal das outras criaturas, querendo impor a nossa crença, querendo impor o nosso modo de pensar. E aí ele diz ainda logo: toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Sem sombra de dúvida que não alcançará o seu objetivo toda e qualquer religião que utilizar o seu tempo, não a religião, porque a religião na verdade ela é neutra, mas aqueles que estão à frente da religião, utilizando o nome da religião para atacar as outras religiões ou doutrinas, ou para falar mal dos outros líderes religiosos. E aí aqui eles dizem ainda o seguinte, para encerrar este ponto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo: não basta se tenham aparências de pureza. Acima de tudo, é preciso ter a pureza no coração. Sem sombra de dúvida que não é simplesmente com aparência, mas sim ter realmente a pureza no coração. E não conquistaremos, não construiremos esta pureza no coração agindo de forma incorreta, conforme aqui nos fala André Luiz, falando mal, atacando as outras religiões ou querendo impor, conforme já dissemos, o nosso modo de pensar
o nosso modo, às vezes, até mesmo de agir, querendo que os outros, conforme se diz no linguajar popular, rezem por meio da nossa cartilha. Não, de forma alguma. E aí André Luiz segue aqui dizendo o seguinte: aperfeiçoar os métodos de ministração do ensino doutrinário à mente infantil, buscando nesse particular os recursos didáticos suscetíveis de reafirmarem a seriedade e o critério seguro de aproveitamento na elaboração de programas. Sem sombra de dúvida que precisamos aperfeiçoar constantemente, sejam os métodos de ensinos religiosos, doutrinários e os métodos de educação pedagógica nas instituições oficiais aqui do mundo. Aí ele diz que na Academia do Evangelho, todos somos alunos. Sem sombra de dúvida que nessa Academia do Evangelho de Jesus, o único professor, conforme nos fala Emmanuel, o único mestre é Jesus. Todos nós estamos no banco da escola para aprendermos com Jesus. E aí ele diz ainda o seguinte: renovar as matérias tratadas nos programas de evangelização segundo orientações atualizadas. Então não podemos, já que ele está falando aqui de evangelização, seja infantil, de adolescentes, de adultos, não podemos usar os mesmos métodos que se utilizavam ou que se utilizava há alguns anos atrás, há 10, 20 anos atrás. Não, de forma alguma, temos que ir atualizando constantemente, porque o Espiritismo progride sempre. E Kardec deixou isso bem claro, que o Espiritismo jamais ficaria contra a ciência, que caminharia par a par com a ciência. E aí diz ainda: dedicar atenção constante à melhoria dos processos pedagógicos. Aqui ele volta a falar em relação às instituições oficiais de educação intelectual, já que há uma diferença enorme entre educação ou instrução intelectual e a educação moral, que às vezes a gente mistura uma coisa com a outra e acha que é a mesma coisa. Mas conforme já estudamos e Emmanuel nos fala, e também outros espíritos amigos nos falam, que pode perfeitamente, é o que mais acontece, infelizmente, na face da Terra, educação, ou melhor, instrução desacompanhada de educação. Quantos de nós que tivemos a oportunidade de nos intelectualizarmos, de conquistarmos até diplomas superiores em universidades, mas que ainda não conseguimos construir a nossa educação. Temos intelectualidade, mas não temos educação. Quantos doutores, intelectualmente falando, e que não têm nenhuma educação? E quantas pessoas que não tiveram a oportunidade de estudarem intelectualmente, que às vezes são até analfabetas, mas que são altamente polidas, altamente educadas, porque já construiu isso no espírito, é patrimônio do espírito, a educação moral. Então André Luiz nos fala aqui sobre essa necessidade de melhoria dos processos pedagógicos no sentido de oferecer aos pequeninos viajores recém-chegados da espiritualidade a rememoração necessária. Aqui ele não fala de aprendizado, mas rememorar aquilo que ele já viu em algum momento, a rememoração necessária daquilo que aprenderam e dos compromissos que assumiram antes do processo reencarnatório. E aí ele lembra que quem aprende pode ensinar, e quem ensina aperfeiçoa o aprendizado. Bem parecido com a frase que o Eudes lembrou de Cora Coralina: quem aprende pode ensinar, e quem ensina aperfeiçoa o aprendizado, porque enquanto estamos ensinando, estamos constantemente fixando o ensinamento e aperfeiçoando também estes ensinamentos. E aqui, mais uma vez, antes de encerrarmos as palavras de André Luiz, abrimos mais uma vez um parêntese, já que ele falou de melhoria dos processos pedagógicos, lembramos aqui Emmanuel. Emmanuel, na questão número 110 do livro O Consolador, ele foi questionado da seguinte maneira:
qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Vamos ler aqui apenas o início da resposta da questão. Depois todos nós poderemos pegar essa questão e debruçarmos e meditarmos acerca do questionamento e da resposta de Emmanuel, em especial. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E Emmanuel começa respondendo o seguinte: a melhor escola é o lar. A melhor escola e que nós temos à nossa disposição como primeiro banco de escola aqui na vida é exatamente o lar, onde a criatura deve receber as bases do ensinamento e do caráter, já que educação é moldar ou remodelar o caráter. A instrução é em relação à intelectualidade, a educação, a moralidade. E aí Emmanuel ainda acrescenta que os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir. Sim, exatamente isto. Instruir. Os estabelecimentos de ensino do mundo estão aqui com a responsabilidade ou com a missão de instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. E nós, via de regra, mandamos as nossas crianças para a escola para serem educadas. Mas aqui Emmanuel nos fala que esta função é nossa, no nosso agrupamento familiar. A escola, instrução, ela auxilia também na educação, mas a responsabilidade de educar as nossas crianças, a responsabilidade é nossa. Nos nossos lares, os pais têm a responsabilidade, a obrigação de educar as criaturas, conforme o Eudes está nos lembrando aqui, o grande laboratório de almas. Sim, o nosso lar é exatamente esse grande laboratório das almas. Inclusive tem um livro que eu adoro e já fiz várias exposições com base nele, Família, Laboratório das Almas, da mesma forma que lar, Laboratório das Almas. E a resposta de Emmanuel ainda segue, e depois estudaremos, cada um com atenção, esta resposta de Emmanuel acerca do nosso lar como este educandário de almas. E ainda Emmanuel foi questionado na questão 112 da seguinte maneira: como renovar os processos de educação para a melhoria do mundo? Exatamente conforme André Luiz nos fala da necessidade de renovar constantemente os nossos processos pedagógicos nas nossas instituições oficiais aqui do mundo. E Emmanuel responde a este questionamento com duas respostas separadamente, ao mesmo tempo, conjuntamente, já que ele responde em relação às escolas oficiais e em relação aos nossos lares, conforme ele disse na questão 110. Então ele diz o seguinte na resposta, que as escolas instrutivas do planeta poderão renovar sempre os seus métodos pedagógicos com esses ou aqueles processos novos de conformidade com a psicologia, de acordo com a psicologia infantil. Então, sem sombra de dúvida que os processos pedagógicos estão sempre em renovação nas escolas oficiais do mundo. No entanto, conforme nos diz Emmanuel, já que ele começou a resposta falando das escolas instrutivas, aí na sequência da resposta ele diz: no entanto, a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho, e um só modelo de mestre, que é a personalidade excelsa do Cristo. Então aqui é a resposta de Emmanuel em relação às escolas instrutivas e em relação à escola educativa. A escola instrutiva renova sempre os seus processos pedagógicos e a escola educativa, que é o lar, tem sempre este modelo de processo pedagógico, que é o Evangelho, e apenas um modelo de mestre, que é Jesus de Nazaré. Fechamos aqui este parêntese para encerrarmos aqui as palavras de André Luiz, que diz o seguinte: dispor o problema da educação com Jesus acima dos interesses da sociedade e núcleos, unificando sempre que possível
os trabalhos esparsos, imprimindo maior relevo às obras de evangelização no preparo essencial do futuro. Então aqui André Luiz nos lembra que é preciso nos preocuparmos em relação ao futuro, constantemente trabalhando a educação com Jesus em relação às nossas crianças, principalmente, preparando-as para o futuro. E aí ele encerra dizendo que a educação da alma é a alma da educação. E no rodapé dessa mensagem, ele lembra, André Luiz lembra exatamente uma frase de Jesus, anotação de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz o seguinte: Jesus nos disse, portanto, ide e ensinai. Então Jesus, há 2000 anos, já nos falava sobre isto, ide e ensinai. Ensinarmos constantemente aquilo que nós já aprendemos, praticando constantemente também aquilo que nós aprendemos. E para encerrarmos, a nossa companheira Marina, lá de Trindade, Marina de Paula, nos diz o seguinte, que a obrigação de educar é dos pais. A escola ensina, não educa, ou seja, a escola instrui, intelectualmente falando, não educa. A educação é responsabilidade nossa, os pais. Então nós precisamos lembrar disto. Um abraço fraternal a todos e muito obrigado. Mais uma vez, parabéns aos nossos mestres, parabéns aos nossos heróis da educação. Parabéns a todos antecipadamente, porque não podemos lembrar dos nossos professores simplesmente no dia 15 de outubro. Precisamos lembrar deles em todos os dias da nossa caminhada. Paz aos nossos corações e até breve, até muito breve, quando aqui retornaremos para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Paz conosco.